outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome. Meus irmãos, foi Charles Haddon Spurgeon que disse: a ira de Deus é o outro lado do amor de Deus. Ele ama tanto a justiça que odeia o pecado com a mesma intensidade. A ira de Deus é uma advertência solene para os que vivem em rebeldia. E ele também disse que a ira de Deus é a mão estendida chamando ao arrependimento. É a expressão do seu caráter imutável e da sua fidelidade à sua palavra. O apóstolo Paulo, ele nos anunciou o tema da epístola nos versículos 16 e 17. E ele diz: eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo. E esse é realmente, irmãos, o seu tema, é o evangelho de Cristo. E ele chamou também no versículo 1 essa mensagem do evangelho de Deus, porque Deus é a fonte. E ele também chama no versículo 16 a sua mensagem do evangelho de Cristo, porque Cristo é o fim do evangelho, a culminação, o ápice, o centro do evangelho. E ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E nós vimos que essa era uma forma condensada, resumida, de todo o tema de toda a epístola. E agora, ao passar para o versículo 18, Paulo começa a desdobrar em grande detalhe a substância do seu tema, a substância do evangelho. E para ajudar o leitor cristão a compreender o significado e o sentido da plenitude do evangelho de Cristo, Paulo começa nos apresentando a grande verdade sobre a ira de Deus. O versículo 18 ele diz: porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A mensagem do evangelho, irmãos, ela começa com a declaração sobre a ira de Deus. E francamente, isso é diametralmente oposto à maior parte da nossa técnica de evangelismo. A maior parte do nosso evangelismo contemporâneo evita de forma proposital o tema da ira de Deus. Nós falamos de amor, falamos de fidelidade, falamos de felicidade, falamos de vida abundante, falamos de perdão, falamos de alegria e falamos de paz, e oferecemos as coisas às pessoas e perguntamos se elas não gostariam de desfrutar disso que Deus tem para oferecer. Mas raramente falamos sobre o julgamento de Deus e a sua santa e justa ira. E eu me pergunto, irmãos, em todas as vezes que você apresentou o evangelho a alguém, quantas vezes você apresentou ele dizendo: a propósito, você sabia que um dia Deus vai julgar os vivos e os mortos? E que você pode ser condenado se você não estiver ao lado de Jesus Cristo? E eu suponho, irmãos, que Dale Carnegie, em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, afetou as nossas apresentações do evangelho. Nós estamos muito preocupados e temos pressa em fazer amigos e influenciar pessoas, e acabamos sonegando o ponto de partida da verdade de Deus, o julgamento e a ira de Deus. Mas Paulo não faz isso. Paulo não é igual a nós. E nos convida a não sermos iguais a nós mais, mas sermos iguais a Ele. Da perspectiva de Paulo, o medo se torna a primeira pressão aplicada aos homens maus.
Você precisa os deixar saber que Deus está irado e que eles estão sobre a ira de Deus. Eu reconheço, irmãos, que a ira de Deus é um assunto difícil. E eu não estou aqui para lhe dizer que é um assunto fácil. E eu acho muito difícil começar a falar com as pessoas sobre Cristo a partir desse tema, mas é a ordem bíblica. É o início do Evangelho. É a preparação do coração e da mente do pecador para o anúncio da graça de Deus. Como é, irmãos, que as pessoas podem entender alguma coisa sobre o amor de Deus se não conhecem o ódio de Deus? Como eles podem entender alguma coisa sobre a sua graça se não conhecem a lei de Deus? Como poderão compreender o perdão de Deus e a sua grandeza se não compreenderem a penalidade exigida pela santidade de Deus diante do pecado? Os homens não conseguem entender o Evangelho sem isso. Eles não podem buscar a graça e a salvação de Deus, a menos que o pavor da ira de Deus os afete e caia sobre eles. A menos que os homens sintam que estão em grave perigo, não lhes será aplicada pressão nenhuma para mudarem. Agora, às vezes, quando você fala sobre Deus ser um Deus de ira, certas pessoas ficam perturbadas. E eles não entendem como Deus pode ser um Deus de raiva, de ira, de fúria, de terror. Mas isso acontece porque eles não conhecem a Deus. E vejamos, irmãos, a partir desse texto, e a partir da doutrina da ira de Deus, se não conseguimos uma compreensão mais profunda da sua ira em perspectiva com os seus outros atributos. Porque os atributos de Deus, as qualidades de Deus, são equilibradas na sua perfeição divina. Nós não podemos ter atributos preferidos em Deus. Todos eles são equilibrados e harmônicos. E eles estão perfeitamente equilibrados em seu ser. Se Deus não tivesse ira, se Deus não tivesse raiva, Ele não seria Deus. Deus é perfeito no amor. Mas, por outro lado, Ele é igualmente perfeito no ódio. Ele é tão totalmente amoroso, como também Ele pode odiar totalmente. E assim como o seu amor não tem mistura, o seu ódio também não tem mistura. De Cristo diz Hebreus capítulo 1, versículo 9. Observe o texto bíblico. Amaste a justiça. Deus é amor. E odiaste a iniquidade. Deus odeia. Deus odeia. E existe esse equilíbrio perfeito na natureza de Deus. E como mencionei, uma das tragédias do cristianismo no nosso tempo é a falha em pregar o ódio de Deus. O julgamento de Deus. Nós somos, irmãos, muito açucarados. Nós somos muito sentimentais, muito piegas em nossa apresentação do Evangelho. Quando foi, por exemplo, a última vez que você ouviu uma música sobre a ira de Deus? Qual foi a última vez? Eu não lembro de ter ouvido uma música dessas novas que estão sendo compostas, exaltando o atributo da ira de Deus. E só para provar o meu ponto, procure na sua Bíblia depois os salmos imprecatórios, as canções de Israel, por meio de Davi e de outros. Nós não queremos exaltar a ira de Deus. E isso se revela nas nossas canções. Nós não queremos falar sobre isso nas nossas conversas evangelísticas. Nós dizemos, não, depois ele aprende isso. Primeiro, ele precisa saber do amor de Deus. O Deus irado era coisa do Antigo Testamento. Depois a gente conversa isso. Mas nunca
compreenderemos a profunda realidade do amor de Deus até compreendermos o seu ódio. Tem que haver um delineamento, uma explicação, um entendimento muito claro daquilo que Deus odeia. E eu devo acrescentar que isso não quer dizer que Deus não ama, mas sim que você nunca entenderá quão grande é o seu amor, ao menos que entenda quão grande é o seu ódio. E se você entende que Deus odeia o pecado tão profundamente, então você achará ainda mais surpreendente o fato de Ele amar pecadores. Certa vez alguém perguntou, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E um cristão bem respondeu, a única vez que uma coisa ruim aconteceu com uma pessoa boa foi quando Jesus Cristo pisou nesse mundo. Porque nós somos todos pessoas más, que desfrutam de coisas más que acontecem conosco, fruto do nosso pecado e de nossa maldade. Então não temos um problema do mal, na verdade nós temos um problema do bem. Como Deus pode nos amar e nos fazendo bem, sendo nós maus? Esse é o verdadeiro problema. Como explicar que Deus possa amar, se Ele odeia tanto o pecado? Mas a gente inverte as coisas. Se Deus é amor, por que Ele odeia? Não, se Deus odeia o pecado, por que ainda assim Ele pode nos amar? A compreensão do seu ódio exalta a compreensão do seu amor. Amor e graça, que são os nossos temas favoritos, não tem sentido nenhum se Deus não odeia. E agora, apesar da nossa aversão, ao ver um Deus que odeia, um Deus que está irado, as Escrituras enfatizam isso claramente, mesmo contra a nossa vontade. Mesmo quando sentimos essa pontada no coração e dizemos, ixi, pastor está corajoso, hein? Eu não tinha coragem de falar isso. A Bíblia nos apresenta um Deus que odeia e um Deus que tem ira. E as Escrituras enfatizam isso claramente, e eu quero levar você por um passeio, por alguns textos. Imagine que você está sentado num carro, e está em viagem numa estrada, e está olhando aquilo que passa rapidamente pela janela. Nós vamos visitar alguns textos rapidamente. Primeiro texto que eu quero que você observe, e eu vou projetar aqui para ficar mais rápido, é o Salmo de número 2. O versículo 1 diz, por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, esse ungido aqui é Jesus. No versículo 3 eles dizem, rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Em outras palavras, irmãos, o que eles estão dizendo aqui é, vamos atrás de Deus. Vamos acabar com Deus. Vamos acabar com o seu governo, porque ele nos intimida. Vamos eliminá-lo, vamos nos soltar de suas algemas e do seu domínio. E o versículo 4 diz que o Senhor toma uma atitude. Ri-se dele. Ri-se aquele que habita nos céus. Deus do céu ri quando os homens tentam usurpar o seu poder e se livrar de sua soberania. Deus ri nos céus. E o Senhor faz o quê? Zomba deles. Você consegue imaginar Deus fazendo isso? É o que a Bíblia diz que Ele faz. E no 5 diz, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E o versículo 12 do Salmo 2 traz um alerta. O salmista diz, beijai o filho. Vocês se levantaram contra o ungido, contra o filho. Eu dou um conselho a vocês. Beijai o filho para que ele não se irrite. E não pereçais no caminho. Perecer aqui é morrer. É ser condenado. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Em outras palavras,
o salmista está dizendo: quando Deus fica irado, pessoas morrem. Pessoas queimam no fogo ardente da sua ira. O Salmo 76 é um texto que fala sobre o julgamento de Deus sobre o exército egípcio. E no versículo 6 ele diz: ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Aqui ele está falando de quando o exército de Faraó estava no meio da travessia, 2 paredões de água, e eles com os carros e cavalos que os puxavam no meio do mar. E ele diz que Deus repreende esses cavalos, e eles paralisam. Eles não conseguem nem ir para frente para perseguir o povo, e nem conseguem voltar para se livrar de quando a água vai fechar. Tu, versículo 7, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista, ao teu olhar? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Que diferença, né, irmãos, do Deus do evangelicalismo moderno? Um Deus que não se ira, um Deus que não julga, um Deus que é um serviçal dos homens. O salmista nos apresenta um Deus que, em meio à ira dos inimigos, ainda assim glorifica o seu nome e se cinge da ira dos seus inimigos. Quando estes estão sendo julgados e proclamam blasfêmias contra ele, ainda assim ele glorifica o seu nome e mostra a sua beleza. E o salmista diz: tragam presentes para Deus. Ele não diz: Deus está preparando uma coisa grande, vai ter surpresa, vai ter virada. Ele diz: é vocês que têm que trazer presente para Deus. E vocês devem temê-lo por causa dos seus juízos. Amém, meus irmãos? Salmo 78, versículo 49. Aqui está a ira de Deus derramada contra os inimigos de Israel novamente. O texto diz: lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. E aqui, irmãos, olha que pesado. Deus enviou contra eles sua ira, que se revelou como? Em cólera, indignação e calamidade. Mas olha isso: legião de anjos portadores de males. Anjos que vieram para afligir os inimigos de Deus. Versículo 50. Deu livre curso à sua ira. Deus não se economizou. Deu livre curso. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. 51. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Primogênitos aqui, irmãos, você sabe o que é. Crianças. Deus deu vazão ao seu furor, à sua ira. E Ele tem todo o direito de fazer isso. Deus está virado. Deus foi feroz. Deus teve ira. Deus ficou indignado. E Deus trouxe problemas muito severos. No Salmo 90, versículo 7, o salmista fala do homem enquanto ele está diante de um Deus santo, dizendo: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Ele está falando aqui, por exemplo, da experiência do profeta Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, os santos atributos de Deus revelados diante dele, ele diz: ai de mim,
eu vou perecer. Ele ficou conturbado diante da ira e do furor de Deus, que também se mostra em sua glória. Que também se mostra em sua glória. E no versículo 11 do Salmo 90, ele diz: quem conhece o poder da tua ira, Senhor? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Irmãos, este é o inário de Israel. Quando eles iam para o culto, era esse tipo de música que eles cantavam. Eles tinham hinos sobre a ira de Deus, porque para conhecer e adorar a Deus verdadeiramente, precisamos contemplar e exaltar igualmente todas as partes da natureza divina. Mas, irmãos, não só os louvores de Israel proclamavam a ira de Deus, as pregações também. Quando olhamos para os profetas, nós vemos que constantemente eles falavam sobre isto. Isaías capítulo 9, versículo 19 diz: por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra está abrasada, ou seja, a terra está pegando fogo. E então está uma declaração surpreendente na continuação. Ele diz: e o povo é pasto do fogo, ninguém poupa ao seu irmão. O profeta está pregando e dizendo: Deus está irado. E nessa ira, a terra está pegando fogo, porque Deus está executando o seu juízo. E como é que esse juízo, que esse fogo está queimando sobre a terra? É o que diz no final do versículo 19. Ninguém está poupando ao seu irmão, ou seja, era uma violência extrema. Desonestidade, traição, homicídios, roubos, adultérios, toda sorte de maldade. Era uma manifestação da ira de Deus e do fogo da ira de Deus sobre aquele povo. Mas o detalhe está no meio do versículo. Para manter a brasa acesa, para manter o fogo queimando, Deus usa o povo de pasto para o fogo. Ele queima os homens são o combustível que acendem a sua ira. Jeremias também falou sobre a ira de Deus no capítulo 7, versículo 9. Ele diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Ezequiel, o profeta de Deus, no capítulo 7, versículo 19, ele diz: a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. Nós temos visto as notícias, os famosos, os milionários, os bilionários construindo bunkers, se preparando para o final do mundo, se preparando para a calamidade, mas nem mesmo esses bunkers poderão livrá-los do dia da indignação de Deus. E Apocalipse já falou sobre isso, irmãos, sobre os bunkers. Apocalipse diz que para fugir da ira do Cordeiro, os homens disseram: montes e rochas caiam sobre nós. Quem pode resistir à ira do Cordeiro? Onde que ficam os bunkers, irmãos? Embaixo da terra, embaixo de rochas, em lugares remotos, nas montanhas. Mas nem mesmo isso poderá livrar quem quer que seja da indignação do Senhor no último dia, no dia do julgamento. E nem se Ele quiser julgar hoje quem quer que seja. Nenhuma prata, nenhum ouro, nenhum recurso natural, nenhum armário cheio, nenhuma reserva pode livrar ninguém da indignação do Senhor. E essas são apenas algumas passagens, mas a Bíblia está repleta de declarações sobre a ira de Deus. E você vê isto, você vê essa ira exemplificada muito bem no Antigo Testamento. É só você olhar para o mundo antigo do dilúvio,
onde Deus matou todos e só se salvaram 8 almas. Contra o povo da Torre de Babel, contra Sodoma e Gomorra, contra as cidades na planície, contra os egípcios, até mesmo sobre os israelitas muitas vezes, contra Arão, contra Miriam, que se rebelaram contra Moisés, contra Nadab e Abiú, contra os espias, contra Abimeleque, contra Saul, contra Senaqueribe e assim por diante. Todo o Antigo Testamento mostra o juízo de Deus, a ira de Deus e a capacidade e o direito de Deus executar o seu justo julgamento. Mas alguém pode dizer, pastor, bem, isso aí é o Antigo Testamento, né? De fato, isso é o Antigo Testamento. Mas Deus não muda. Deus é o mesmo. E a mesma coisa também é verdade no Novo Testamento. Você vê a ira de Deus em João capítulo 3, por exemplo. João, aquele maravilhoso evangelho do homem do amor. A tradição cristã diz que as últimas palavras e as últimas pregações de João, já muito velho, depois de ter sido preso em Patmos e escrever Apocalipse, volta um tanto que debilitado, morre de velhice. Suas últimas palavras foram: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Esse é o discípulo do amor, o evangelho do amor. E no mesmo capítulo, nós sabemos de cor um versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas há um outro versículo nesse mesmo capítulo que também devemos saber decorado. É o versículo 36. João fala, por isso o quê? Por tudo que eu falei anteriormente, toda essa carga de amor, toda essa revelação amorosa de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porque Ele salva. A sua inclinação é salvar. O seu benefício é misericórdia. Deus tem prazer na vida e não na morte do ímpio. Mas Ele diz: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, pelo contrário, sobre ele permanece a ira de Deus. Não é virá a ira de Deus. Não é esteve a ira de Deus, é permanece, ou seja, ela está. Deus é um Deus irado. E Ele está irado contra o pecado dos homens, desde o seu nascimento. Nossas criancinhas, nossos adolescentes, nossos jovens, os adultos, os velhos, todos estão debaixo da ira de Deus, se não estão em Cristo. Se estão rebeldes contra o Filho, não verão a vida, mas estão debaixo da ira. Não é bom, irmãos, o destino para pessoas que não conhecem a Cristo. Não está nada bem com eles. A ira de Deus permanece sobre eles. E perceba, eu só estou lendo o texto, é a Escritura que está falando, eu não estou interpretando. Ainda no Novo Testamento, no capítulo 9 de Romanos, na epístola em que estamos, Paulo aponta a ira de Deus, quando ele diz no versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição. Meus irmãos, o grande objetivo de Deus no mundo e na história é mostrar a sua glória, é mostrar o seu poder, a sua pessoa bendita. E como é que Deus faz isso? Paulo diz, Ele prepara vasos para a ira, e Ele prepara vasos para a honra. E esses vasos de ira foram preparados para a perdição, e neles Deus mostra a sua ira e dá a conhecer o seu poder.
Nos vasos de honra, Deus mostra o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, o seu poder de salvar. Mas nos vasos de ira, Ele mostra o seu poder e a sua ira. E eles foram preparados para a perdição. Uma boa ilustração sobre isso nos é dada pelo teólogo Vicente Chang. Ele diz: imagine um pai que treinou por muito tempo tiro ao alvo. E ele vai ter uma reunião de família, e vão vir os seus irmãos, seus primos, a esposa dele, as outras mulheres, seus filhos. E ele quer exibir a sua capacidade em acertar o alvo. E esse homem, com muito cuidado, durante toda a preparação para esse grande dia, ele pega garrafas velhas, ele as limpa, as lustra, e ele vai as empilhando de forma organizada em determinado local. E ele pega a sua arma e ele limpa, ele carrega ela, ele toma distância e chega o dia de sua apresentação. E tudo aquilo que ele empilhou, tudo aquelas garrafas que ele limpou, servirão somente para um propósito: serem alvos do seu tiro e da sua destruição. E quem sairá glorificado nessa apresentação será ele. Olha como atira bem, olha como ele acerta o alvo. Assim, Paulo está dizendo: Deus também se exibe por meio da sua ira, por meio dos vasos preparados para a destruição. É fácil de entender, difícil de engolir, mas é a Escritura. Efésios capítulo 5, versículo 3, Paulo diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. E olha o que ele diz no versículo 6: ninguém vos engane. Vos engane como, irmãos? Com palavras vãs. Paulo aqui está falando da qualidade de pregação que você ouve. Ninguém vos engane com a pregação muito polida e querendo lhe agradar demais. Quando começar assim, acenda um alerta: opa, pode ser que venha engano misturado aí. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, as que ele disse anteriormente, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. A Bíblia diz que Deus condenará os incrédulos. E o povo de Deus não deve ser participante de suas obras, porque aqueles estão sobre a ira de Deus e perecerão eternamente, não entrarão no reino de Deus. Mas estes que entraram no reino de Deus, que têm a vida eterna, se participarem com esses, sofrerão o mesmo juízo. Não serão condenados eternamente, mas padecerão as consequências de seus pecados. Portanto, Paulo diz: não participem com eles. Em Colossenses capítulo 3, Paulo diz exatamente a mesma coisa. Versículo 5, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que se revela como? Na prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Você percebe como a idolatria aqui é uma espécie de resumo dos demais pecados? O nosso grande problema é a idolatria. Nós adoramos outras coisas e não Deus. Versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto:
Paulo usa a linguagem aqui de uma roupa. Antes você vestia a roupa da idolatria, da prostituição, da lascívia, das conversas torpes, da boca suja, da malandragem. Paulo diz agora, tirem essa roupa e se vistam daquilo que é novo em Cristo. Despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. É o famoso palavrão, né? A boca suja. Paulo diz, se livra disso. Isso não é mais para você. Isso era coisa do velho homem, da velha mulher. A revestida de Cristo, o revestido de Cristo agora, até o seu falar é transformado. Porque ele foi livre da ira de Deus. Porque ele andava debaixo dela noutro tempo, agora não mais. E o último texto do Novo Testamento é o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. E esse texto, irmãos, é o mais claro de todos a respeito da ira de Deus. E eu ouso dizer que seja até mais incisivo do que os do Antigo Testamento que lemos. Veja o que Paulo diz no versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Veja que lindo, uma igreja que Paulo e os seus discípulos faziam, era feita propaganda dela. As igrejas de Deus conheciam a fé, o amor e a capacidade de suportar provação, perseguição e tribulação. E no versículo 5 ele continua: sinal evidente do reto juízo de Deus. Observe, esses irmãos estavam passando perseguições e tribulações. Quem é que fazia isso? Os ímpios, os incrédulos, os que não tinham a Cristo, que estavam debaixo da ira de Deus. E aí Paulo diz no versículo 5, o fato deles fazerem isso é um sinal evidente do reto juízo de Deus contra eles, e não contra vocês. Deus, irmãos, Ele julga os homens, os entregando a seu caminho reprovável. Como disse Jonathan Edwards, não é com prazer que o sol nasce sobre a cabeça dos homens, para iluminá-los, para que eles pequem contra Deus. Mas ainda assim, Deus faz o sol nascer sobre os injustos, para que eles pequem no dia claro contra Deus, e a ira e o juízo de Deus se acumulem contra eles. Muitas vezes olhamos para a maldade dos homens e dizemos, Deus não vai fazer nada. Não podemos pensar assim, irmãos. Deus já está fazendo algo, já é a ira de Deus permitindo que eles sejam tão maus quanto eles têm sido. E isso tem acumulado o cálice da ira de Deus contra eles. Sinal evidente do reto juízo de Deus. E aí, é juízo para eles, mas bênção de Deus para o seu povo, mesmo quando eles sofrem. Olha o que ele diz, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. A justiça de Deus se revela entregando os homens à sua própria cobiça, ao seu próprio pecado e maldade, acumula juízo e Deus lhe dará paga desses pecados. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, Deus vai dar alívio, a eles tribulação, a vocês alívio juntamente conosco. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder,
E como é que Jesus vai se manifestar com os anjos dos céus em sua volta? Versículo 8: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Esse é o Jesus que você conhece? O Jesus de The Chosen? Estou brincando, gente. Jesus de The Chosen deu umas chicotadas esses dias, não foi? Ele virá com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Versículo 9: estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Ed Renekiewicz e tantos outros têm realizado conferências por aí, dizendo que o inferno não existe, dizendo que a Bíblia é insuficiente. Ricardo Gondim, pastor da igreja Bethesda, que já aderiu a casamento homossexual, dizendo que a Bíblia é insuficiente, é um livro muito antigo, precisa ser atualizado e que o inferno não existe. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Olha aqui, irmãos, Jesus Cristo vem, destruirá os ímpios, trará a vingança sobre eles, e o que é que vai acontecer? Os santos de Deus, os salvos, nós, glorificaremos e admiraremos Jesus Cristo naquele dia. Deus não será glorificado, Jesus Cristo não será glorificado somente pelo atributo do amor e da misericórdia. Nós glorificaremos a Deus quando vermos Ele lançando Satanás, a besta, o falso profeta, seus demônios e os ímpios na condenação eterna. Glorificaremos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz, versículo 11, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Você percebe os dois propósitos de Deus? Bondade para com o seu povo, vingança e juízo contra os que perecem. E no 12 ele diz, a fim de que, ou com o propósito de, o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus é um Deus irado. Ele é um Deus de raiva. E eu pergunto, como está o seu coração nesse momento? Como está sendo para você ouvir isto? Ver esses textos? Será que isso soa como uma má escolha de partida para a apresentação do Evangelho? Será que isso está lhe ofendendo? Será que você está dando glória a Deus porque aquele seu convidado não veio hoje? Esse Deus é o Deus que você adora? Se conhecer esse santo atributo de Deus lhe deixa revoltado ou revoltada, no amor de Cristo eu lamento e lhe digo, você até hoje adorou um Deus que inventaram para você, ou que você inventou para adorar. Se isso lhe deixa revoltado ou revoltada, você não conhece a Deus e você praticou idolatria até o dia de hoje, porque você não está adorando o Deus verdadeiro. Você projetou um bezerro de ouro e disse, esse é o meu Deus.
Se ele não for assim, eu não quero conversa com ele. Você projetou um Deus baseado na figura do seu pai terreno. Ou muito severo, ou muito amoroso. Vai depender da experiência que você teve com o seu pai. Ou quem sabe ausente, ou indiferente. E aí você projetou isso em Deus. Só que grandão. Você projetou um Deus que se curva a você. E você diz a Ele o que fazer, para onde ir. Você criou um Deus para adorar, que supre as suas necessidades emocionais. E tudo isso é idolatria, pois aquilo que você projetou parece com Deus, mas não é o Deus bíblico. Pastor, como é que eu posso saber se eu adoro o verdadeiro Deus? O Deus das Escrituras. Você, irmão, você, minha irmã, adora o Deus das Escrituras, o Deus verdadeiro, quando esse Deus te deixa desconfortável. Quanto mais você conhece o Deus da Escritura, mais Ele lhe surpreende, lhe confronta e lhe tira do conforto. Quando você olha para a Bíblia, você vê Deus se apresentando e fazendo e ordenando as coisas que te deixam abismado, e você diz, não tem como. Esse não é o Deus que eu imaginava, Deus não pode fazer isso. Deus não pode exigir isto que Ele está exigindo aqui na Bíblia. Onde é que está a justiça dEle? Onde é que está o seu amor? Onde é que está a minha responsabilidade? Quando você chega nesse ponto, você achou o Deus das Escrituras. E agora vem a decisão. Adoro ou deturpo? Escolho só aquilo que me agrada e que eu acho que deve ser, ou eu abraço tudo mesmo que eu não compreenda e mesmo que doa no meu coração? E diante deste dilema, destes conflitos e das aparentes contradições bíblicas, você se ajoelha, se adora, e você adora a Deus, e você se rende, e você abandona o padrão de Deus que você inventou. Você abandona. E agora, esse Deus que você encontrou nas Escrituras, que te deixou desconfortável, que quebrou todos os seus ídolos, esse Deus é quem decreta as coisas e você não. Esse Deus é quem é servido e não um serviçal. Agora esse Deus é aceito como é, e não você que deve ser aceito como é. É você quem se adequa a Ele, e não Ele que se adequa a você e as suas ideias. E quando você chegar neste ponto de compreensão a respeito de Deus, então você está pronto para entender a mensagem desse Deus. Então você está pronto, você está pronta para entender o Evangelho, para receber o Evangelho e para pregar o Evangelho. Pois agora você entenderá que as boas notícias do Evangelho são tão boas, porque as más notícias do Evangelho são muito más. Deus é um Deus irado. Há um julgamento final que virá, mas também há uma vingança e ira que se manifesta no presente. E precisamos urgente de salvação. Aí o Evangelho começa a fazer sentido. As pessoas não precisam ser salvas de suas tristezas. As pessoas não precisam ser salvas de seus traumas. Ser salva da pobreza, dos seus casamentos falidos, não. As pessoas precisam ser salvas da ira santa e justa de Deus, que se revela do céu contra toda a impiedade e contra todo o pecado. O problema é que estamos oferecendo paliativos às pessoas e não a cura para os seus problemas.
Por isso, você não prega às pessoas 5 passos para uma vida vitoriosa. As pessoas não precisam de adivinhações. As pessoas não precisam de motivação, de palestras, de animação, de eventos e mais eventos. As pessoas precisam do Evangelho de Deus. Porque a igreja não é um parque de diversões e nem uma casa de eventos. A nossa mensagem é o Evangelho, que começa falando sobre a ira de Deus, a gravidade do pecado e o juízo vindouro. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. As más notícias têm que vir antes das boas. É como ir ao médico e ouvir o médico dizer: eu tenho más notícias para você. Avaliei os seus exames. Você tem uma doença fatal que já matou muitas pessoas. Mas eu também tenho boas notícias. Há um tratamento. Há uma cura. E você pode começar hoje mesmo. Você coloca a pessoa no ápice do desespero e da desesperança. E depois lhe oferece a cura aqui e agora. O médico não chega dizendo: olha, senta ali que a gente vai fazer uma quimioterapia em você. Primeiro ele explica o tipo de doença que você tem, as chances de cura. Ele vai lhe dar toda a probabilidade. E se houver esperança, ele vai lhe apresentar. As boas notícias do Evangelho não significam nada se sonegarmos as más notícias às pessoas. Você tem que diagnosticar a doença antes que a cura signifique uma bênção para as pessoas. A má notícia é que Deus odeia. A boa notícia é que Deus ama. Mas você tem que começar com o ódio de Deus. Primeiro o diagnóstico, depois a cura. Agora olhe novamente para o versículo 18. Paulo diz: porque a ira de Deus se revela do céu. E por que é que ele apresenta esse porquê no início? É porque ele quer que você entenda que a revelação da ira de Deus no céu tem tudo a ver com o que ele disse nos versículos anteriores, 16 e 17. Para que esse porquê está aí? Para nos conectar à mensagem anterior da justificação, que é somente pela fé. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então o que o texto está dizendo é que todos os homens defendem a verdade injustamente e estão sob a ira de Deus. Portanto, elas não têm capacidade de se justificar. E isso só reforça o ponto anterior. A justificação não é pela capacidade humana, é somente pela fé no outro, em Cristo. Os homens não têm capacidade de se justificar. Tem de ser pela fé. Porque todos os homens, deixados a seus próprios corações, só estão acumulando a ira de Deus sobre si. A justificação é pela fé, diz Paulo, e tem que ser. Não pode ser pelas obras, porque pelas obras todos os homens estão sob a ira de Deus. No capítulo 3, versículo 23, ele disse: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Efésios 2, ele diz: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. E quem deu vida a vocês foi Ele. Porque por natureza éramos filhos da ira. Todo mundo, nascido neste mundo, filhos de Adão, é alvo da ira de Deus, é filho da ira. Todos que nascem nesse mundo são vítimas da luxúria e do desejo pelas coisas más. Todos nascem espiritualmente mortos, condenados. João diz: já condenados porque não acreditam em Cristo. Então por hoje nós encerramos nesse ponto.
Ainda vamos ver algumas coisas sobre a ira de Deus. Alguns pontos eu ainda preciso explicar. Mas por hoje, fique com isto. A sentença de Deus já foi proferida. Ele está irado. O julgamento virá. Ele executará a vingança. E às vezes, ele adianta a vingança do mundo vindouro para o presente. Ele mata, ele abate, ele julga. E todos sem Cristo estão debaixo desse julgamento. Jonathan Edwards, irmãos, utilizou uma poderosa ilustração envolvendo uma teia de aranha para transmitir a fragilidade da condição do homem diante de Deus. E ele disse: imagine-se em uma sala escura e sombria, onde uma teia de aranha está suspensa sobre o teto, e cada pessoa está representada como um pequeno inseto, preso pelos fios delicados, porém firmes de uma aranha. Esses fios são como os laços invisíveis do pecado, que nos prendem e nos mantêm vulneráveis diante da ira de Deus. A aranha representa a justiça divina, esperando pacientemente para agir conforme a vontade de Deus. Ela tece a sua teia com habilidade e precisão, esperando o momento certo para agarrar suas presas. Cada fio da teia representa a soberania de Deus. E essa soberania está sobre nossas vidas e a sua capacidade de julgar de acordo com a sua justiça perfeita. E nessa ilustração, Edwards nos lembra que estamos, irmãos, à mercê da justiça de Deus. E nada, além da misericórdia de Deus, impede que sejamos tragados pela aranha da justiça de Deus. Somos incapazes, estamos emaranhados nos fios do pecado, só aguardando o momento de sermos devorados. Nada a não ser a misericórdia de Deus impede que o chão se abra e que sejamos precipitados no inferno agora mesmo. Nada a não ser a misericórdia de Deus. Somente pela graça de Deus e pela fé em Jesus Cristo podemos escapar da condenação eterna. E essa ilustração nos leva a refletir sobre a nossa condição pecaminosa e a urgência de buscarmos a Cristo. Assim como o inseto na teia da aranha, nós somos chamados a reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. Mas que bom, meus irmãos, que depois das más notícias vem a boa notícia do Evangelho. O apóstolo Paulo disse que ele, em Gálatas capítulo 1, por volta do versículo 9 ou 10, ele diz que Cristo veio para nos desarraigar desse mundo perverso. Nós estamos emaranhados, ele veio para nos tirar da teia da aranha, ele veio para aplacar a justiça de Deus, ele veio para nos salvar da condenação eterna que poderia cair sobre nós agora mesmo. Ele nos salvou e nos chamou, como diz Paulo, para uma nova vida, com uma soberana vocação, não em virtude das nossas obras, mas por meio da sua determinação e graça. Louvado seja Deus. Meus irmãos, algumas aplicações finais e encerramos. A doutrina da ira de Deus é um dos temas centrais da fé cristã. Embora Deus seja amor, Ele também é justo e não tolera o pecado. A ira de Deus é uma expressão da sua justiça contra o pecado e a rebelião contra Ele. E diante disso, eu quero que você faça algumas considerações. Primeira consideração: precisamos nos maravilhar com a natureza da ira de Deus. A ira de Deus não é um capricho divino, mas sim a sua resposta justa a toda a injustiça e a todo pecado. Ela revela a santidade de Deus, o compromisso dele com aquilo que é bom e justo. Se Deus não fosse um Deus que se irasse, ele não seria confiável.
A bondade dele não faria nenhum sentido. A justiça dele não faria nenhum sentido. Imagine toda a dor que alguém possa lhe causar, todas as injustiças do mundo, um estrupador, um homicida, um assassino, um ladrão que rouba o fruto do seu trabalho. Se Deus não fosse um Deus irado e julgasse esses tais, onde estaria a sua bondade e sua justiça? Estaríamos desamparados no mundo. Mas ainda que sejamos alvos da maldade dos homens, em qualquer manifestação que for, podemos confiar na bondade e na justiça de Deus, porque Deus irá se vingar deles. Ele não é um Deus covarde. Ele vai fazer justiça aos seus santos, embora pareça demorado. Devemos nos ajoelhar e adorar a Deus também por esse santo atributo, a ira de Deus. Acrescente isso nas suas orações. Deus, eu te louvo pela tua ira, porque ela me mostra a tua santidade, tua bondade e tua justiça. Em segundo lugar, devemos considerar o pecado e a ira de Deus. Necessitamos reconhecer que somos pecadores e que merecemos a ira de Deus naturalmente. Sem essa consciência, nós nunca seremos afetados na nossa vida diária e no nosso relacionamento com Ele. Precisamos temer o Senhor para que possamos caminhar em santidade. Eu sei que muitas vezes é dito por aí que a nossa vida com Deus se baseia em um relacionamento. Deus quer só se relacionar conosco. E aí Ele é o seu pai, e você é o filhinho que deita no colo dele, e aí é aquela relação descompromissada, que você fala gíria, que você vai e chama ele de cara, e é aquela coisa, ele é seu amigo da escola. Meus irmãos, é fato, os filhos de Deus têm intimidade com Ele, mas intimidade com o Pai não significa descaso, não significa que Deus é seu coleguinha. Deus é um Deus santo, precisa ser temido. E esse temor produz santidade em nós. Devemos nos achegar a Ele, tratando Ele com todos os adjetivos respeitáveis, belos, puros. Deus não merece nossas gírias. Deus não merece nossa informalidade. Deus é puro. Os anjos diante dele cobrem o rosto. Ele é santo, 3 vezes santo. Devemos nos aproximar dele para sermos cada dia mais santos, amando o que ele ama e odiando aquilo que ele odeia. Terceiro e último lugar, precisamos ter esperança na redenção da ira de Deus. Cristo oferece escape da ira de Deus, através da sua morte e através da sua ressurreição. Ele absolveu o castigo que merecíamos, Ele aplacou a ira de Deus, Ele se levantou em formato de cruz, quando a ira de Deus estava acesa contra nós, Ele se pôs na nossa frente e recebeu todo o cálice da ira de Deus, para que pudéssemos ter a vida eterna. E é só por isso que nós a temos. Não é porque Deus achou você mais bonitinho que os outros, não é porque você chamou a atenção de Deus de alguma forma, não é porque Ele olhou no corredor da história e viu que você iria crer quando oferecessem a salvação a você. Não, foi uma atitude livre dEle. Ele quis, Ele se antecipou, Ele fez. E matando o seu filho na cruz, Deus não abriu mão da sua ira, como também não abriu mão do seu amor. O salmista diz que na cruz, justiça e bondade se beijaram. Ao matar o seu filho na cruz, Jesus Cristo fez o amor e a ira se abraçarem e se beijarem, e formando um casal belíssimo, que até hoje estão juntos e estarão para todo sempre.
Não tem como gostar mais de um do que o outro. Não tem como amar mais a um do que a outro. E eu deixo alguns desafios para você. Durante esses próximos dias, pratique o arrependimento diário. Se comprometa a confessar os seus pecados. Eu também estou nessa com você. Confessar os nossos pecados diariamente diante de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor odeia isso. Eu estou arrependido, Senhor. Muda a minha vida. Perdoa o meu pecado. Produz santidade em mim, Senhor. Sem Ti eu não posso fazer nada. Estejamos atentos, irmãos, durante esses dias, aos padrões de pecado em nossas vidas. Olhemos para o espelho. Enxerguemos o nosso próprio pecado para nos livrar dele o mais rápido possível. Busquemos a santificação através do poder do Espírito Santo. Uma outra coisa que devemos fazer nesses próximos dias, diante dessa pregação, é observar a misericórdia e o perdão. Devemos praticar a misericórdia e o perdão com aqueles que pecam contra nós, porque assim estamos refletindo o caráter de Deus, que embora odeie o pecado e a injustiça, se compadece, perdoa e ama. Lembre-se, Deus perdoou você. Você merecia o inferno. Nada, absolutamente nada que alguém possa fazer contra você é imperdoável. Se você reconhece o perdão que recebeu, a gravidade daquilo que estava contra a sua vida e você foi salvo, nenhum perdão será difícil demais. Perdoe. Pratique aquilo que recebeu, misericórdia e perdão. E por último, evite a complacência, a concordância, a amizade com o mundo e o pecado. Não se acostume com o pecado. Todos nós temos muitos pecados de estimação. Aquele pecado que você sempre confessa, se arrepende, mas não deixa. Isso é complacência. Estamos acostumados com certos pecados. E talvez nem perdão peçamos mais por alguns deles. Porque estamos acostumados. Então, diante da percepção da ira de Deus e do seu santo e justo julgamento, evitemos, irmãos, o costume com o pecado. Mantenhamos uma sensibilidade contra tudo aquilo que é impuro. Devemos buscar constantemente a santidade e obediência à palavra de Deus. O seu desafio é: vigie os seus pensamentos, vigie suas palavras, vigie seus sentimentos, vigie suas ações. Cuidado. Oremos, irmãos. Se esvaziou e o céu deixou sim, o santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Outro nome igual